Considere três números reais positivos, A, B e C, sendo A maior que B e B maior que C, né? Então, o A é o maior de todos, o C é o menor de todos. São feitas as seguintes afirmações, estão ali as sentenças matemáticas, quais as afirmações são verdadeiras para todos os valores possíveis de A, B e C nas condições dadas. Eu vou começar pensando no primeiro. A raiz quadrada de B é maior que B raiz quadrada de A. A gente tem essa sentença aqui, né? A raiz quadrada de B maior que B raiz quadrada de A. Eu vou pensar o seguinte, eu vou usar aquela ideia de passar esse número aqui de fora multiplicando dentro da raiz. Então aqui a gente teria a raiz quadrada de A ao quadrado vezes B. Lembra que quando ele entra na raiz, ele tem que ter o expoente igual a esse índice, né? E aqui esse B eu também vou jogar para dentro da raiz. Então a gente teria a raiz quadrada de A vezes B ao quadrado. Bom, para que essa primeira raiz seja maior que a outra, esse número aqui dentro tem que ser maior que esse. Então, se os dois números estão dentro de raiz, né, eu só vou considerar aqui esse A ao quadrado B tem que ser maior que AB ao quadrado. E eu vou verificar se isso se verifica. Eu vou verificar se isso ocorre, né? Bom, A ao quadrado B, eu posso escrever assim, ó. A vezes B. Maior que A vezes B ao quadrado, A vezes B vezes B. Por quê? A ao quadrado é A vezes A e B ao quadrado é B vezes B, né? Olha só, se eu dividir os dois lados da igualdade por A, esse aqui eu vou simplificar com esse, né? Ou melhor, os dois lados da desigualdade. E se eu dividir por B também? Nota, e por isso que é interessante que era definido que eles eram números positivos. Se eles fossem negativos, eles iriam inverter o sentido da desigualdade. Mas como eu estou dividindo por números positivos, o sentido da desigualdade se mantém. E esse B aqui, se eu passar dividindo, eu posso cortar com esse B aqui. Restaria simplesmente A maior que B. Ora, o enunciado já mostrou para a gente que A era maior que B, né? Então, essa primeira sentença é verdadeira. Sempre que A é maior que B, A raiz B vai ser maior que B raiz A. Doideira, né? Vamos ver a segunda afirmação agora. Raiz cúbica de A maior que a raiz quadrada de C. Bom, a gente tem a raiz cúbica de A maior que a raiz quadrada de C. Posso até aqui partir de um princípio seguinte. Eu vou elevar os dois lados da igualdade à sexta potência. Porque aí aqui eu vou ter o seguinte, raiz cúbica de A na sexta maior que raiz quadrada de C na sexta. Raiz cúbica de... O A na sexta eu posso abrir como A ao cubo vezes A ao cubo. Eu abri ele com expoente 3 porque ele está numa raiz de índice 3, né? E C na sexta eu vou abrir como C ao quadrado vezes C ao quadrado vezes C ao quadrado. Por que não C na terceira também? Porque ele não está numa raiz cúbica, né? Ele está numa raiz quadrada, o C. Bom, aqui vocês vão concordar que esses caras aqui saem da raiz, que a gente fica com A vezes A, que é A ao quadrado. E no outro lado da desigualdade, esses três caras aqui saem da raiz, né? Porque está elevado ao quadrado na raiz quadrada. Fica C vezes C vezes C, C ao cubo. Nota, a gente sabe que A é maior que C. Estava dado ali pelo enunciado, né? Se A é maior que B, B é maior que C, então A é maior que C. Mas isso não garante que A ao quadrado vai ser maior que C ao cubo, porque os expoentes são diferentes, né? Isso pode se verificar para algum valor de A e C. Se a gente pegar, por exemplo, para A igual a 10 e C igual a 2, ora, então A ao quadrado vai ser igual a 100
e c ao cubo vai ser igual a 8. A ao quadrado é maior que c ao cubo. Verifica, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, para a igual a 4 e c igual a 3, o nosso a ao quadrado vai ser 16 e o c ao cubo vai ser 27. Né? Então isso daqui não se verifica para quaisquer possibilidades, para quaisquer valores a, b e c. E a questão pergunta o que é verdadeiro para todos os valores possíveis de a, b e c. Então a segunda não é. Melhor, como eu fiz esse cálculo em azul, vou colocar aqui em azul o nosso fzinho. Bom, terceira. b vezes a ao quadrado maior que a vezes c ao quadrado. b vezes a ao quadrado eu vou escrever como a vezes a maior que a vezes c ao quadrado. C ao quadrado eu vou escrever c vezes c. Aqui eu vou usar um princípio semelhante ao que eu usei lá na primeira, né? A ideia é tipo passar esse azinho dividindo e cortar com aquele. É dividir os dois lados da desigualdade, né? Esse azinho corta com esse azinho. Então a gente fica no final com b vezes a maior que c vezes c. Bom, vocês vão concordar comigo que o b é maior que o c, está dado aqui no enunciado. B é maior que o c e a é maior que c. Então aqui eu estou multiplicando dois números maiores que c, né? Isso aqui com certeza tem que ser verdade. Veja bem, esse número em verde aqui tem que ser maior que esse, né? Em verde não, sublinhado em verde. E esse número sublinhado em cinza aqui tem que ser maior que aquele. Então os dois do lado esquerdo da desigualdade são maiores que os dois do lado direito da desigualdade. Então isso aqui é verdadeiro. Sempre, para quaisquer valores de a, b e c, que sejam positivos e naquelas condições, de a maior que b e b maior que c. As afirmações que são verdadeiras para todos os valores possíveis são 1 e 3. Gabarito aqui é a letra D.